Muito bem, daqui a pouco, a qualquer momento, o Pedro volta com mais informações. Ele, a Jaqueline, a Maíra, né? Todos os nossos repórteres profissionais estão fazendo um trabalho maravilhoso de muita transpiração. E a gente vai continuar falando desse caso com os maiores analistas de Goiás. Jean Lopes, boa tarde, tudo bem, Jean? Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Uma boa tarde também a Michele Buzon, a Desirê. Uma boa tarde e um grande abraço a você, telespectadora, você ouvinte que nos assiste e que nos ouve. Esse caso Lázaro está complicando, né, Rafael? A cada dia está se tornando mais complicado. Já são mais de 10 dias que ele está no mato, se evadiu. E isso, para mim, me deixa surpreso. Para mim, ele seria pego com mais rapidez. Mas ele mostra que é um homem muito perigoso, que sabe, inclusive, fugir, né? Um comportamento até de guerrilha no mato contra as forças policiais. Vamos torcer para que ele seja pego logo, para que a população do entorno do Distrito Federal, de toda aquela região, possa ficar mais tranquila, dormir mais em paz, né, Rafael? É isso aí. Conosco também a Desirê Penalba. Boa tarde, Desirê, tudo bem? Tudo ótimo, muito boa tarde para todos vocês. E no caso dessa questão do Lázaro, o que a gente percebe é que, infelizmente, né, a Defensoria Pública do DF pediu cela reservada, blindagem da imprensa e também proteção física e mental do caso do serial killer. E aí é engraçado como a gente percebe como as pessoas gostam de passar pano e defender bandido, né? Infelizmente, até mesmo um bandido como o Lula, que já foi condenado tantas vezes, ainda se coloca como candidato à presidência. Muito triste isso que a gente vive no Brasil. Acho que foi transmissão de pensamento, porque eu ia perguntar para vocês sobre isso, né? Sobre essa notícia agora, Jean Lopes. Defesa de foragido acusado de chacina em Celândia alega que ele precisa ter garantia à integridade física e psíquica para que possa responder aos devidos processos legais. Ele está no meio da mata ali, né? Já matou várias pessoas, tem aterrorizado os cidadãos do entorno do Distrito Federal e mesmo assim tem órgão preocupado com a integridade física do Lázaro, Jean. Comente aí, Jean. A única integridade que o Lázaro precisa é de uma cela íntegra, inteira, reforçada, para ele ficar lá até o último dia de sua vida, para não mais praticar o mal, para não mais matar pessoas, dilacerar famílias. Tem uma família que ele exterminou, né, da face da terra. Ele matou o pai, a mãe e os 2 filhos, 2 crianças. E esse homem está sendo ainda colocado por muitos, e isso vem de um pensamento que eles chamam de progressista, que para mim, eu vou repetir sempre, progressista para mim é uma palavra poética para substituir o socialismo, o comunismo, né? Então essa gente está muito mais preocupada com a integridade de um bandido, de um assassino, de um serial killer, de um homem que matou várias pessoas, estuprou mulheres, abusou sexualmente de várias mulheres, e essa gente não está preocupada, por exemplo, com as famílias, né, de quem que perdeu pessoas, perdeu seus entes queridos, mortos por esse psicopata sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de moral. Rafael, é muito preocupante, a Desirê foi precisa. No Brasil existe uma inversão de valores, e essa inversão de valores já acontece tem muitos anos, em que homens de bens são estraçalhados pela mídia, pela grande mídia, pela velha mídia, e bandidos, corruptos, assassinos, ladrões, lavadores de dinheiro, como bem disse a Desirê, o Lula é um exemplo disso. Quantas mortes ocorreram por falta de dinheiro para a construção de mais hospitais, de postos de saúde, contratações de mais profissionais da saúde, de medicamentos e tudo mais, e esse dinheiro foi desviado da saúde durante os governos petistas, e o Lula era o líder de toda aquela corrupção, em que todo o partido PT, né, 90% da cúpula petista, foi condenada a vários e vários anos de cadeia.
não estão presos, não estão na jaula como deveriam estar, porque o STF é, vamos dizer, parceiro dessa gente e colocou todos eles na rua, onde deveriam estar presos, assim como o Lázaro. O Lázaro, se for pego vivo, ele tem que cumprir uma prisão eterna. Esse homem não pode ir às ruas novamente. Aliás, eu queria saber como está a consciência do juiz que assinou que sua pena fosse colocada em regime de semiaberto, que possibilitou a fuga dele e em consequência, o assassinato de várias pessoas, Rafael. Desirê Penalba, a sua opinião, eu vi que você já manifestou indignação, né? Porque, afinal de contas, quem tem que ser amparado são as famílias, vítimas do Lázaro. Ou eu estou errado, estou ficando maluco, Desirê? Você está completamente correto, Rafael. É sensato que a gente pense, em primeiro lugar, o tanto que a gente está despendendo recurso público para capturar esse foragido, em primeiro lugar. Um dinheiro que, obviamente, poderia estar sendo usado em outras coisas. Como sociedade, a gente tem que pensar naquilo que a gente quer preservar. Quais são os valores morais que permeiam a nossa sociedade que a gente quer garantir para a melhor convivência entre os cidadãos. Então, naturalmente, é isso que a gente vai buscar quando a gente vai fazer as nossas leis, fazendo com que também a gente arranje formas de punir e afastar as pessoas que não estão favorecendo esse convívio, porque aquele que não tem como conviver em sociedade, ele deve ser afastado. Então, quando a gente percebe toda essa tentativa, muito bem dita anteriormente, que a gente analisa esses progressistas, socialistas, comunistas que ficam defendendo o bandido, achando que é papel, sim, da sociedade ficar passando pano, defendendo que eles são vítimas da sociedade, na verdade não são, porque cada um é responsável pelo que faz. E o Lázaro foi responsável pelos crimes que cometeu, responsável também por toda o problema que ele está gerando agora para o Estado e para a sociedade, deixando todo mundo preso dentro de casa. Então, qual que é a lógica? A gente vai fazer com que a nossa sociedade fique passando a mão na cabeça daquelas pessoas que prejudicam a sociedade e fazendo com que todas as demais pessoas fiquem aprisionadas, morrendo de medo, não saiam às ruas, por causa de pessoas como Lázaro. Não faz sentido. Então, quando a gente percebe esse caso da Defensoria Pública, de ficar tentando acalmar os ânimos das pessoas, eu acho isso completamente injusto, porque se a população está com medo, a forma mais importante da gente se preservar é buscando se defender e, obviamente, encontrando Lázaro da forma que for, vivo ou morto, se não tiver jeito de pegar ele vivo. Muito bem, daqui a pouco a gente registra a participação do internauta, do ouvinte, telespectador 3201-7720, Jean Lopes. Não, Rafael, é importante dizer que o Brasil foi governado por partidos da esquerda durante 24 anos. Começou em 94 com Fernando Henrique Cardoso e foi até o final do mandato da Dilma Rousseff, que quem terminou esse mandato foi o Michel Temer. Mas toda a política e todos o aparelho daquele governo era do PT. E durante esses anos todos, o Estado brasileiro foi muito aparelhado por militantes da esquerda, por gente com ideologia socialista, comunista, inclusive o Poder Judiciário, inclusive todos os órgãos, todos os braços do Estado brasileiro, né? E com isso, pessoas agem dessa forma. Eu não sei qual foi o grupo que está pedindo que se tenha cuidado, que se proteja esse assassino, mas o pensamento esquerdista foi impetrado dentro do Estado brasileiro durante 24 anos. E nós vamos levar muitas décadas para nos livrar disso, Rafael, para que o Brasil volte a ser um país com valores, com princípios e com moral. Porque boa parte do Estado brasileiro hoje já perdeu esses três conceitos, Rafael. Participação do nosso ouvinte, telespectador, internauta, 3201-7720. Essa esquerda só defende os que não prestam. O Jean fala a verdade. O Sebastião Tavares, de Itapuranga.
no Pará. A gente agradece. Jean, você está acima do Estado democrático? É o Sebastião Reis, Jean. Não, eu estou dentro da lei, dentro da legalidade, né? Eu estou pedindo que se puna um assassino, que se proteja as vítimas dele. Se você achar que isso é estar acima da legalidade, penso que você precisa pensar sobre os seus valores. Eles estão equivocados. Amanda Constantina diz o seguinte: vocês não vão falar do Bolsonaro, das 500 mil mortes, as vacinas recusadas. Enfim, a participação da nossa telespectadora, da nossa ouvinte, da nossa internauta. A gente tem falado muito, né, sobre essa situação que atinge o mundo inteiro. A América do Sul vive um momento dramático. O Brasil, né, infelizmente chega a essas 500 mil mortes e com certeza a gente vai falar sim sobre todos os assuntos. Aqui é você, telespectador ouvinte, que manda, né? E sem dúvida alguma a gente trata de todos os temas aqui de maneira livre, talvez pela primeira vez na história da televisão brasileira. Jean? Essa questão de 500 mil mortes, que eu lamento muito, como qualquer pessoa de bem lamenta, me parece que esses números fechados, 400 mil, 450, 500, é como um gol para pensamentos como da telespectadora que acha que o presidente da República é culpado pelas mortes, né? Quando, na verdade, o que ele tem feito é comprar vacina, distribuir vacina desde janeiro deste ano, quando as vacinas foram liberadas, distribuir bilhões e bilhões de reais a governadores e prefeitos por todo o Brasil cuidarem das pessoas. E aí a incapacidade, né, o desmazelo de muitos prefeitos, inclusive vacinar seu povo, cuidar do seu povo, a conta cai em cima do presidente, porque existe essa retórica, existe essa narrativa politiqueira de baixo nível, vindo da grande mídia brasileira, de alguns órgãos da imprensa, que estão querendo voltar ao que era antes, ao socialismo que o Brasil sofria, né, um processo de socialismo que o Brasil sofria na mão do PT e do PSDB. Rafael, é um absurdo isso. As pessoas não estão preocupadas com quem morre, as pessoas estão preocupadas com números, né? Para usar isso de forma politiqueira. Eu fico indignado com esse tipo de pensamento, Rafael. Vou passar para Desirê Penalba, mas tem uma participação. Parabéns ao Jean e a Desirê. Mentes claríssimas, cristãs, corretíssimos contra o crime. É o Jander. Desirê Penalba. Obrigada, Jander. Bom, eu acho interessante a gente comentar sobre essa questão, que é impressionante as pessoas comentarem dos 500 mil mortos. Mas vamos parar para pensar uma coisa. Isso é uma pandemia mundial. Não tem como responsabilizar o presidente da República pelo fato de ter a pandemia, sendo que esse vírus não nasceu no Brasil, não foi ocasionado nem motivado pelo presidente. Isso é a primeira coisa. Então, é tão maluco isso que a gente acaba relativizando até mesmo o conceito da palavra genocida, como as pessoas ficam tentando dizer que o Bolsonaro é coisa que é completamente abominável, sendo que ele não fez isso. Obviamente, se tivesse feito alguma coisa nesse sentido, ele não seria presidente, estaria sendo julgado, porque o crime de genocídio é um crime muito grave, inclusive crime esse cometido por várias ditaduras comunistas, que é defendido por vários políticos, que no meu ponto de vista também deveria ser crime fazer alusão ou defesa a um governo que é, de fato, genocida, como é o caso do comunismo. Então, nós temos também um outro lado para observar. Nós temos 18 milhões de pessoas que foram curadas. Olha que bênção. Isso é importante também para a gente analisar o fato de que se essas pessoas estivessem preocupadas, quando é o caso da nossa ouvinte que traz esse fato de 500 mil pessoas que morreram, por que não se questiona também como que essas pessoas, essas 18 milhões de pessoas foram curadas? Muitas delas foram curadas pelo tratamento que elas fizeram. Eu, inclusive, acabei de me recuperar do Covid, tendo feito um tratamento que acompanhou, desde o primeiro momento que eu descobri que eu estava com Covid, aquilo que poderia resolver. Existem estudos, vários estudos que comprovam remédios que resolvem o problema da doença. Então, se as pessoas que estão preocupadas com a quantidade de mortes realmente estivessem preocupadas com vidas, a gente estaria com um incentivo muito maior na busca pelo tratamento. O que, no meu ponto de vista, é um genocídio, o que é um absurdo, é as pessoas defenderem que a pessoa
que tenha o sintoma do Covid esteja em casa e só procure algum médico em caso de falta de ar ou quando a pessoa já está com o pulmão comprometido, o que é muito grave. Então, se esse momento aqui que a gente está falando para vocês serve para poder esclarecer de alguma forma, não deixe de procurar tratamento, porque ele existe no primeiro momento do sintoma. Eu não sou médica, obviamente não estou aqui para defender um remédio específico, porque a gente tem que saber como é que a doença evolui no corpo do paciente, mas, por gentileza, procure solução, porque nesse ponto, a gente, vamos dizer assim, do andar da carruagem, de tantas pessoas que já foram curadas com o tratamento precoce, ou você, a sua família, ou alguém que você conhece também pode salvar a sua própria vida buscando tratamento. Ainda sobre o caso Lázaro, a gente tem mais informações, o pronunciamento a respeito desse assunto do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Vamos acompanhar. O que é o principal? Não deixar com que um cidadão como esse faça aquilo que ele fez, matando 4 pessoas dentro da sua própria casa. Então a capacidade dele também de praticar atos como esse na região, discutivelmente é possível. Então acho que neste momento o pedido que faço é que deixemos a nossa polícia trabalhar. Ela sabe trabalhar, dê tranquilidade, tenham tranquilidade, vamos dar tranquilidade à população. Eles sabem fazer a segurança. E aos poucos vamos chegar lá. Vocês viram que quando ele enfrentou a polícia no primeiro momento, ele usou a família que ele havia sequestrado como escudo. E se os nossos policiais tivessem atirado nele, tivessem revidado, quantas pessoas poderiam ter morrido naquele momento? Pessoas estavam ali como sequestrados. Então, este é o momento, esta é a nossa polícia. É poder atingir o seu objetivo respeitando as pessoas que ali vivem e as protegendo. Eu acho que o governador Ronaldo Caiado, ele acerta, e é algo que a gente já tem dito aqui, né? Primeiro tem que preservar as famílias que estão ali naquele entorno, né? Famílias que vivem na zona rural. Isso é o mais importante, porque ele será pego. É uma questão de tempo, né? A gente não sabe se vai ser hoje, amanhã, daqui 5, 10 dias. Mas a preocupação principal da polícia deve ser resguardar a integridade física, Jean Lopes, desses moradores. Verdade, Rafael. O governador Ronaldo Caiado tem se mostrado muito equilibrado, muito consciente de todo o processo que é a captura desse bandido perigoso. Eu lamento, inclusive ontem foi objeto aqui do nosso jornal, e por várias vezes a gente tocou no assunto, do aproveitamento político que as pessoas estão querendo ter dentro de uma situação muito grave que envolve mortes, né? Envolve morte de pessoas inocentes que esse Lázaro matou, assassinou. A gente vê deputada federal tirando troça de um assunto tão sério. A gente vê pessoas já querendo politizar essa situação, caso de polícia. E eu tenho gostado muito do comportamento do governador Caiado, que tem se mostrado como deveria ser um líder, um governador, está dando todas as condições à polícia, né, todas as condições necessárias, o apoio necessário para que o assassino seja pego rapidamente, Rafael. Desirê Penalba, a sua opinião, a importância de resguardar vidas, né, Desirê? Nossa, eu fico muito feliz com o trabalho da polícia, porque a gente percebe que a população se sente mais segura, mesmo com toda essa situação calamitosa de ter um psicopata ali na sua cidade. A gente percebe que a Polícia Federal, a Polícia Estadual e a Secretaria de Segurança Pública está lá em peso. Então, eu fico muito feliz que o governador tenha se dedicado a atender essa população ali que está completamente fragilizada e, obviamente, refém de um bandido que está solto. Por causa, mais uma vez, não posso deixar de dizer sobre essa saidinha que ele foi liberado
e infelizmente está aí solto e foragido. Mas então, que bom que a gente tem a polícia para nos defender. Deus abençoe que a gente consiga tê-lo capturado o mais rápido possível. Muito bem, 32017720, boa tarde, sou José Neto de Caldas Novas. Lamento mais essas observações que vocês fizeram referência ao presidente Bolsonaro, de tirar a culpa dele. Vai de encontro com o grande pensamento dos brasileiros. Se fosse o poder de liderança de prefeitos e governadores, estaríamos em um quadro muito maior de mortes. A gente respeita a opinião do nosso telespectador, do nosso ouvinte, do nosso internauta. Jean. Não, Rafael, pegando o gancho desse assunto que você acabou de tratar com o internauta, com o nosso telespectador, veja bem, no começo do processo da pandemia, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Né? Todo mundo imaginava uma coisa, que às vezes foi o contrário. Hoje mesmo eu vi um vídeo do governador de Alagoas, o Renan Filho, indicando o uso da cloroquina, né? O governador de São Paulo, João Dória, fez a mesma coisa. E óbvio que com o transcorrer do tempo as pessoas foram se ajustando e percebendo que a Covid-19 era muito mais grave do que realmente se imaginava no início. O tratamento precoce, que hoje é chamado e de forma adequada de tratamento inicial, tem salvado muitas pessoas, porque não há nada pior do que você ficar em casa esperando o ar lhe faltar e aí sim você ir para o hospital, como o ministro Mandetta indicou, e com certeza muita gente morreu porque não recebeu o tratamento inicial. São 18 milhões de brasileiros salvos e eu tenho certeza absoluta que muitos foram salvos graças a procedimentos médicos, ao grande valor dos homens da medicina, dos homens da saúde desse Brasil. Agora vamos imaginar que o Brasil estivesse sendo governado por um governo comunista, socialista, como na Argentina, por exemplo, ou como o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, e é a ele que eu quero chegar, que trancou a cidade, proibindo as pessoas de saírem de casa, inclusive para comprar alimentos. Em Araraquara, as pessoas estão presas, são prisioneiras dentro de suas próprias casas, e muitas não estão tendo o que comer. Ontem houve um relato, que eu estou horrorizado, que aconteceu naquela cidade, que uma mulher foi obrigada, e desculpe o assunto, mas ele é muito sério, foi obrigada a pegar o gato da vizinha, matou o gato para se alimentar. Isso em Araraquara, uma cidade próspera dentro do estado mais rico da federação. Se nós estivéssemos sendo presididos por um governo como Edinho Silva, prefeito de Araraquara, do PT, que quando era ministro do governo da Dilma, foi processado por corrupção, e só não está respondendo porque se tornou prefeito e aí tem um fórum especial, nós estaríamos numa situação calamitosa, eu não tenho dúvida disso, Rafael. Muito bem, agora tem notícia boa que vem da Michele Buzon, chegada de mais vacinas ao nosso país, Michele.